Boa noite, está no ar o programa Passos para o Sucesso. É mais uma grande satisfação estar com você em mais uma edição do nosso programa. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre gestão, excelência em gestão. É um tema que se fala muito, é um tema que é muito abordado, é um tema que está em moda. Afinal de contas, a gestão da empresa é o que faz a empresa crescer, é o que vai fazer a empresa desenvolver-se. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Eu não quero me deter em títulos, eu não quero me deter em definições, mas eu quero falar de forma abrangente, eu quero falar de forma atemporal alguns conceitos que eu considero importantes na gestão da empresa, na gestão da sua organização, seja ela de serviço, seja ela de indústria, seja ela na área de serviços, não importa qual área, a gestão ela é fundamental em qualquer questão em que se envolve. Para iniciar o tema, eu primeiro preciso explicar para você que existe alguns tipos de empresa. Eu tenho um pacote e nesse pacote eu tenho as maiores empresas. As maiores empresas não precisa nem eu explicar. São aquelas grandes multinacionais que têm grandes espaços, já têm uma grande gama de clientes, já tem várias áreas do Brasil e do mundo. Eu tenho as maiores empresas. Em segundo lugar, eu tenho as melhores. Essas melhores empresas são aquelas que se destacam, são aquelas que têm uma atenção especial. Por exemplo, desde o ano de 1998, a revista Exame, da editora Abril, ela faz uma eleição das 100 melhores empresas para se trabalhar. Eles fazem questionários com os funcionários, fazem avaliação e nesse conceito eles definem quais são as melhores empresas para se trabalhar. Isso na visão dos próprios funcionários. Então eu tenho uma análise interna para avaliar quais são as 100 melhores empresas para se trabalhar. Eu tenho as maiores, eu tenho as melhores, eu tenho um terceiro grupo de empresas, são as empresas pioneiras. As empresas pioneiras são aquelas que saem na frente, são aquelas que conseguem se destacar, são aquelas que conseguem criar o produto primeiro, são chamadas as empresas inovadoras, são empresas que fazem a diferença, elas sempre saem na frente e quando você sai na frente, você consegue uma vantagem competitiva. Por quê? Porque você vai ser imitado pelos outros. E nesse tempo que você tem em que vai ser imitado pelos outros, você pode criar novos produtos, você pode criar novos conceitos e pode sempre estar se tornando o número um. Ayrton Senna disse que o difícil não é ser o número um, mas permanecer sendo o número um. Porque quando você é o número um, quando você é o foco, você é o alvo para ser atingido. Todos focam em você. Mas a grande vantagem nisso é que o cliente também percebe isso. O cliente também tem essa percepção que a sua empresa se destaca. Então você consegue essa vantagem competitiva no meio dos seus clientes. Eu falei de 3 tipos de empresa. Falei das empresas das maiores, falei das melhores e falei das inovadoras, as pioneiras. Mas eu quero que você preste atenção agora, eu vou falar de 2 tipos de empresa que a sua empresa pode muito bem se enquadrar. Não importa qual é o tamanho da sua empresa, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é multinacional, se ela é fora do Brasil, se ela é nacional, ela pode se enquadrar em qualquer um desses quesitos. Quais são essas 2 empresas? O primeiro é as empresas diferentes. São empresas que decidem usar estratégias diferentes. Tem um livro muito interessante sobre gestão estratégica que se chama A Estratégia do Oceano Azul. Ou seja, quando o mercado já está saturado de um certo tipo de produto, um certo tipo de modelo de negócio, então você cria algo totalmente novo, algo que ainda não existe no mercado e você se torna diferente. Um exemplo disso é a Cacau Show. A Cacau Show, ela se segmentou de uma maneira diferente, ela se posicionou de uma maneira diferente no mercado.
E eu posso dizer isso, por que ela fez isso? Eu tinha de um lado os bombons de luxo, bombons Ferrero Rocher, um bombom bem feito, um bombom de um preço elevado e um bombom fino. E eu tinha de um outro lado aquela linhagem de outros bombons, que não são bombons finos, são bombons feitos em produção, em massa. E esses com preço bem que todos poderiam consumir. Então eu tinha o Ferrero Rocher com preço elevado e eu tinha esses bombons com preço acessível a todos. E a Cacau Show, ela justamente fez a diferença e ela entrou em um outro segmento. Ela se posicionou como um chocolate bem feito, bem elaborado, mas também com um preço acessível. Então ela criou um novo mercado. Ela não entrou para competir com o Ferrero Rocher e não entrou para competir com os outros bombons que existiam. Então ela fez essa inovação, ela foi diferente no seu modelo de negócio. E isso é importante você entender. Você que trabalha na indústria, você que trabalha com serviços, você que trabalha no comércio. Talvez já esteja saturado o seu mercado, mas você pode pensar, idealizar e fazer de formas diferentes a sua empresa funcionar. A sua empresa pode se posicionar de forma competitiva e fazer a diferença para os seus clientes. Você pode ser uma universidade diferente, um colégio diferente, você pode ser uma loja diferente, uma loja que tem um atendimento diferenciado. Eu lembro agora de um lava-jato lá no Rio Grande do Sul, que quando você deixa o carro para lavar, ele pergunta qual o seu suco favorito e qual o seu tira-gosto favorito. E você fala, tem uma lista de sucos e uma lista de tira-gosto. E quando você vai e deixa o carro lavando, e quando você volta, se você disse que gostava de batata frita e suco de caju, quando você volta você tem um copo de suco de caju e uma pequena porção de batata frita. Olha que sacada inteligente, olha que coisa diferenciada. Uma coisa básica, uma coisa pequena, mas que fez esse lava-jato ser diferente. Ele inovou. Podemos também citar o exemplo daquela academia que ela se posicionou no mercado como? Ela criou um nicho somente para mulheres. Isso mesmo. Ele queria atingir somente as mulheres e fez uma academia específica para as mulheres. E fez um grande sucesso, está fazendo um grande sucesso. Em São Paulo também, eu vi uma academia específica para crianças com problemas de crescimento. Então, se a criança tinha um problema de crescimento, ela ia para essa academia e nessa academia tinha exercícios específicos para ajudar a desenvolver o crescimento dessa criança. Essa academia não queria jovens, essa academia não queria homens, não queria mulheres e não queria senhores e senhoras. Ela se posicionou especificamente com crianças que tinham um problema. E quando eu faço esse diferencial, eu me torno exclusivo, porque eu sou especial. Eu sou um cliente que atrai e que busca uma clientela especial. Eu sou uma empresa diferente. Então, você pode ser diferente em qualquer ramo de negócio que você seja, em qualquer tipo de serviço que você apresente, você pode buscar maneiras diferentes de se comportar. O segundo tipo de empresa que eu quero falar dessas outras se chama as empresas inesquecíveis. Gente, se você quer ter sucesso realmente, você tem que se tornar inesquecível para o seu cliente. Você tem que proporcionar o momento da hora da verdade. O que é a hora da verdade? É a hora que o cliente se encontra com o seu produto, que se encontra com o seu serviço. Você tem que criar nesse momento uma mágica. A pessoa tem que ficar encantada por você. Você tem que satisfazer as expectativas que essa pessoa tem. E isso não é fácil de fazer. Eu quero citar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero citar dessas empresas inesquecíveis é a Zappos. A Zappos é uma empresa que vende sapatos online. E o interessante é que eles criaram uma cultura em que todos os funcionários têm que dizer uau. O fundador da empresa, ele estava viajando, se divertindo, e ele estava no mesmo hotel que uma amiga dele. E nesse hotel já estava tarde, eles tinham voltado da balada e a amiga dele estava com fome o restaurante do hotel estava fechado. Então ela chegou para ele e disse assim, eu queria comer uma pizza.
Ele olhou para ela, sorriu e disse assim, liga lá na minha empresa que eles vão conseguir uma pizza para você. E ela olhou para ele e disse assim, mas a sua empresa vende sapatos. Aí ele disse, tenta ligar lá, ver o que vai acontecer. Ela ligou para a empresa. Quando ela ligou para a empresa, o funcionário perguntou o que ela queria, ela disse que queria uma pizza. Ele perguntou qual era a pizza, perguntou onde ela estava e em alguns minutos a pizza que a moça tinha pedido chegou naquele hotel. Ela foi desesperada, bateu na porta do quarto vizinho onde estava o seu amigo e disse, o que foi que aconteceu? Como é que pode? A sua empresa vende sapatos e me trouxe uma pizza aqui? E ele olhou para ela e disse assim, aqui na minha empresa nós somos treinados para fazer todo mundo dizer uau. Mas, por favor, não vai ligar de novo pedindo pizza lá na minha empresa. E detalhe, aquela moça não era cliente da Zappos, mas a partir daquele momento ela passou a ser cliente da Zappos. Ou seja, o conceito de se tornar inesquecível. Um outro exemplo brasileiro, um camarada teve a ideia de criar um site onde você cria a sua camisa. Você faz a arte que você escolhe, coloca para ser votado. Se a sua arte for escolhida entre as pessoas, você recebe por isso. E ele também recebe. Você cria a sua própria empresa, a própria marca que você quer vestir. Você cria o tipo de camisa que você quer vestir. Olha que ideia bacana, pensando no cliente. Mais do que foco no cliente, hoje as empresas precisam ter o foco do cliente e pensar em como ser inesquecível. Eu li um livro que o autor escrevia que na empresa dele, ele queria que tivesse MPTC, MDTC, monte de pequenas coisas. Monte de pequenas coisas. Porque são as pequenas coisas que vão fazer a diferença. Pequenas coisas que podem mudar o clima organizacional da sua empresa e fazer as pessoas ficarem encantadas por ela. Podem fazer a sua empresa se tornar inesquecível. Mas eu quero que você recapitular com vocês. Falei de 5 tipos de empresa. As empresas maiores, as melhores. Falei das empresas pioneiras ou inovadoras. Falei das empresas inesquecíveis e falei das empresas diferentes. Você pode se posicionar em uma dessas 5 tipos de empresa. Mas independentemente de qual seja o ramo, qual seja a forma que você quer se apresentar, eu te convido a ser aquelas empresas inesquecíveis, aquelas empresas que realmente marcam seus clientes. Eu garanto para você que isso vai fazer toda a diferença. Mas para tudo isso acontecer, a sua base precisa estar organizada para que aconteça uma gestão. E sempre que vou dar palestras, as pessoas me perguntam, afinal de contas, o que se precisa para ter uma gestão de sucesso? O que é que faz uma empresa ter uma gestão que dá resultados? E eu quero sintetizar, eu quero fazer de forma bem prática para você entender o que é que faz uma empresa ter sucesso. A empresa precisa ter 3 coisas. Primeiro, a empresa precisa ter uma estratégia. Ou seja, como é que ela vai se posicionar no mercado? Quem que ela vai atingir? Por que que ela vai atingir? Quando ela vai atingir? Como ela vai atingir? A empresa ela tem que criar a sua estratégia. A sua estratégia pode ser diferente em diferentes momentos ou pode ser única. A estratégia é da sua empresa. E aí, o que vai ser julgado não é se a estratégia é certa ou correta, mas é os resultados que você vai trazer através da sua estratégia. Muitas empresas, por exemplo, têm a estratégia de manter o padrão da sua logomarca. O Google foi lá e disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar a minha logomarca todos os dias. E criou uma estratégia competitiva deles. Não estou dizendo para você fazer isso com sua logomarca, mas eu quero lhe explicar o que é estratégia competitiva. É o diferencial, é a maneira que a sua empresa vai se apresentar e vai se comportar, é a identidade que a sua empresa tem, é o caminho, é o mapa que você vai desenhar para a sua empresa fazer e executar e efetuar. Você pode definir diversas estratégias dentro de uma visão que você tem. Você tem a estratégia. Segundo lugar, você precisa ter os processos.
O que são os processos? É o procedimento, é o que vai acontecer diariamente na sua empresa, é o que cada funcionário vai fazer para que a estratégia seja executada. Você tem a estratégia, você tem o pensamento, você tem o sonho que você quer idealizar. E você precisa do processo, ou seja, do caminho, da trilha, do passo a passo. Você precisa da rotina. Então a estratégia é o todo, é o macro. Você pode ter uma estratégia mensal, uma estratégia anual, uma estratégia semanal. E o procedimento é o dia a dia, é o que você vai fazer no decorrer da caminhada até se chegar à conclusão da sua estratégia. Você precisa ir caminhando passos para o sucesso da sua estratégia empresarial. Então eu tenho o processo, eu tenho a estratégia e eu tenho o processo. Em terceiro lugar, eu preciso ter pessoas. Eu preciso ter gente. O Walt Disney disse que nós sonhamos e nós idealizamos, mas nós só conseguiríamos alcançar grandes resultados se tivermos conosco muitas pessoas e pessoas boas. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: se você consegue ir sozinho, é porque o seu sonho não é tão bom. O seu projeto não é tão grande. Se o seu projeto é grande, se o seu projeto é gigantesco, você vai precisar de uma equipe, você vai precisar de pessoas. Pois una-se a pessoas que consigam executar os seus processos e assim você chegará à sua estratégia. Se você tiver uma estratégia competitiva bem elaborada, processos bem definidos, e se você tiver pessoas capazes, talentos para realizar, eu te garanto, a sua empresa será um grande sucesso. Você alcançará resultados impressionantes. Se você falhar em uma dessas três, você pode não conseguir alcançar o seu sucesso. Você tiver pessoas magníficas, tiver um time brilhante, mas não tiver os procedimentos para eles fazerem, eles vão ficar desnorteados, não vão saber o que fazer nem quando fazer. E se você tiver pessoas e os procedimentos certos, mas não tiver uma estratégia, essas pessoas vão ficar girando, produzindo, mas sem uma direção. Mas quando eu tenho a estratégia, eu tenho o caminho. Quando eu tenho os procedimentos, eu tenho o passo a passo para andar nesse caminho. E quando eu tenho as pessoas, eu tenho quem vai caminhar por esse caminho. Então, eu diria o seguinte: você precisa sonhar com ousadia, planejar com estratégia e executar com disciplina. Esse seria o segredo para a sua gestão alcançar excelência, para você alcançar resultados impressionantes na sua gestão. Eu quero falar também sobre o sonho das empresas. Você que é líder, você que é gerente, você que está numa posição de liderança na sua empresa, e afinal de contas, o que é que a empresa precisa? Qual o sonho do diretor, do CEO da sua empresa? Por que ele quer você lá? Qual é o sonho da empresa? Parece até brincadeira falar de sonho das empresas, mas o sonho da empresa se resumiria no seguinte: primeiro, líderes comprometidos. Você precisa ter pessoas que vistam a camisa da sua empresa. Pessoas que digam: eu sou desse time, eu faço parte desse time e não abro mão desse time. Em segundo lugar, você precisa ter equipes motivadas. Pessoas que digam assim: vamos fazer. Pessoas que vistam a camisa e pessoas que digam assim: vamos, vai dar certo, vamos conseguir. Equipes motivadas. Terceiro, você precisa ter clientes satisfeitos. Você precisa pensar nos seus clientes. Não existe empresa sem clientes. Pense nisso. O sucesso da sua empresa vai depender da satisfação dos seus clientes. Não queira usar seus clientes e depois abusar. Não, os seus clientes não é algo que se usa e joga fora. Cliente é o que mantém a empresa de pé, pois cuide bem dos seus clientes. Em quarto lugar, eu diria o seguinte: metas superadas. Meta alcançada
é o básico. Você precisa ter metas superadas. Mas essa meta não deve ser pensada, eu acho que a meta vai ser 100. Não, não é isso. A meta deve ser calculada, ela deve ser estruturada em cima dos padrões anteriores. Você pega os padrões anteriores, você pega uma perspectiva de futuro e calcula qual é a meta da sua empresa para aquele sistema, para aquele departamento e faz com que ele coloque em prática. Em quinto lugar, lucro elevado. Não existe empresa sem lucro. E as empresas pensam sim em lucro e devem pensar em lucro. Não é assistência social, não é ONG, é empresa. E ela pensa e ela visa o lucro sim. E tudo isso, fechando, o sonho das empresas, em sexto lugar, é um clima organizacional agradável. Pessoas que se deem bem, pessoas que se relacionam. É gostoso você estar num ambiente de trabalho que você gosta de estar. Um lugar que você acha agradável, que você se sente seu. É horrível quando você está num lugar que você não se sente bem, que você não se dá bem com as pessoas. Eu diria que o sonho da empresa, de toda empresa, seria isso. Seria líderes comprometidos, equipes motivadas, clientes satisfeitos, metas superadas, lucro elevados e clima organizacional agradável. Eu gosto de falar que gestão significa duas coisas. Eu vou resumir em duas coisas. Primeiro, olhar no microscópio. É você conseguir enxergar o que acontece no dia a dia da empresa e onde você está errando. O microscópio é aquele aparelho que você olha e consegue visualizar detalhes pequenos, células. Todo gestor precisa ter um microscópio. E também, em segundo lugar, todo gestor precisa ter um telescópio. Ver no futuro, sonhar. Não adianta nada eu ficar bitolado aqui, olhando só o presente. Se eu não conseguir enxergar o futuro, a minha empresa vai travar. Eu preciso visionar o futuro. Então guarde isso. Microscópio para ver e analisar o presente. Ver o que está acontecendo, corrigir os erros, melhorar o procedimento. Mas também ter o telescópio onde você vai visualizar o seu futuro, o futuro da sua empresa. Para terminar, eu quero ler um texto bem bacana que eu gosto muito. Diz assim: um cara que precisa saber, no mínimo básico de contabilidade, finanças, marketing, direito, gestão de pessoas, logística, economia, e ainda ter características empreendedoras, saber motivar, liderar, desenvolver equipes, sem contar que isso é um ciclo diário e repete a cada jornada de trabalho, mas não vira rotina. Afinal, tudo está em constante mudança e isso pede dele muita flexibilidade. Quer saber? Ser administrador é, no mínimo, incrível. E eu quero deixar essa mensagem para todos vocês, administradores. Foi um grande prazer estar conversando sobre esse tema tão gostoso com vocês, gestão. Eu nem vi o tempo passando, Fegadoli ainda bem que me lembrou, mas foi muito bom estar com vocês aqui. Eu quero agradecer mais uma vez os trabalhos técnicos de Ismael Fegadoli e quero desejar um abraço para você e lembrar você, continue caminhando em direção aos seus objetivos. Lembre, você não pode ficar parado, você tem que estar nos passos para o sucesso.